Chegamos ao domingo de Ramos, o domingo da paixão do Senhor. No Evangelho me chamava a atenção a atitude de Pilatos, uma atitude populista. Pilatos não seguiu o reto juízo, ele não seguiu a sua consciência, não julgou segundo a verdade. O que é que ele queria? Somente a aprovação da multidão. Não sei se vocês conseguem identificar que essa é uma atitude que muitas vezes ainda é muito presente nos nossos dias, Pessoas que agem não movidas pela própria consciência, mas buscando consenso, Ou num sentido mais específico, pessoas que vão mostrando nas redes sociais somente aquilo que pode obter likes. A multidão, como é que ela age? Ela é muitas vezes manipulada, influenciada pelos lobbies, pelos influencers de turno, e nesse caso do Evangelho, ela é manipulada e influenciada contra Jesus. E esses lobbies, essas influências que haviam, com certeza tinham espalhado tantas falsas notícias sobre Jesus, tantas inverdades sobre eles. Parece que essa paixão de Jesus continua acontecendo hoje através dessa moda terrível, das fake news. Com quanta superficialidade, muitas vezes, as multidões se movem e são influenciadas. Como muda facilmente de ânimo, de posição. Uma multidão que em um momento é capaz de aclamar nosso Senhor e em outro momento condená-lo à morte. Isso num breve espaço de tempo. Quanta injustiça, queridos irmãos e irmãs, em nosso tempo, no tempo de Jesus e em todos os tempos da história da humanidade, por causa desse tipo de atitude populista, de personagens importantes, que não agem movidos pelo bem comum, não seguem as suas consciências e não seguem a verdade. E nós, muitas vezes, somos tão facilmente manipuláveis pelas ideologias que estão na moda, nos tornamos presas fáceis de fake news que circulam nas redes. Acho que uma das coisas mais importantes hoje seria ensinar as pessoas a ter critério de buscar as fontes das informações que recebem. E Jesus continua a sofrer e morrer em nossa carne e na carne de tantas pessoas vítimas de injustiça, provocadas pelas más decisões de quem tem autoridade e pela superficialidade nossa e do nosso povo. Temos também um outro lado da história, alguns bons exemplos que nós vimos também no Evangelho. Personagens que vão contra a corrente, que não seguem as ondas do momento. Uma vez, quando eu morava na Itália, eu vi uma entrevista de um roqueiro, que era bem anticlerical, anti-igreja, não queria saber de nada da fé católica, e que na época do pontificado de Bento XVI, ele dizia assim, esse cantor, esse roqueiro, ele queria ir contra a corrente. Aí quando ele viu que todo mundo era contra o Papa, ele disse, eu vou começar a escutar o que esse homem diz. E se apaixonou pelas palavras do Evangelho e pelas palavras do Santo Padre. Um dos personagens que a gente poderia pegar como exemplo, que vai contra a corrente, José de Arimateia. Ele corajosamente vota, em contraposição a todos os demais que faziam parte do Sinédrio. José de Arimateia, um homem bom e justo, que realizou depois o extremo ato de piedade de dar sepultura a Jesus, correndo riscos, de ser acusado de simpatizante do Senhor. Um outro
personagem que vai contra a corrente, o centurião romano, né? Todo mundo ali estava unido para matar Jesus, e ele, que era um dos comandantes, vendo que na cruz Jesus se doava como um manso cordeiro levado ao matadouro, deu glória a Deus e reconheceu o senhorio de Jesus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Um outro exemplo, um dos ladrões crucificados junto com Jesus, desprezado por todos porque era um malfeitor, manifestou um grande temor de Deus, reconhecendo a sua culpa e pedindo a nosso Senhor que o perdoasse e o acolhesse no paraíso. E o que é que Jesus diz daquele homem? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Com quem nós nos identificamos no meio de todos esses personagens? Com aqueles que com cinismo conduzem Jesus à morte? Ou com aqueles que reconhecem a eloquência do amor verdadeiro e pronto a morrer pelos seus? Vamos fazer, antes de concluir, assim, um momento de silêncio e vamos pensar com quem nós nos identificamos. Quando a gente fala dessas coisas, de ideologias, de fake news, a gente sempre pensa que o problema é dos outros. Se pergunte seriamente se também você não tem se deixado influenciar nesse sentido. Após esse momento de silêncio, no qual também nós nos unimos àquele momento em que Jesus entregou o seu Espírito, momento que nós reviveremos também na Sexta-feira Santa, no grande silêncio que se aprofundará também no Sábado Santo. Nós somos convidados a entrar nessa Semana Santa com o coração de quem verdadeiramente deseja fazer uma nova experiência de morrer com Cristo para ressuscitar com Ele. Procure aprofundar a sua fé, não seja para você somente como um feriado, mas procure participar das celebrações junto com o seu bispo ou na sua paróquia, né? Se você tiver conhecimento de algum retiro, que a comunidade Shalom, ou uma outra comunidade, ou o movimento do qual você faz parte, ou a sua paróquia esteja organizando, né? Procure viver bem, procure participar, né? Se você tiver a Semana Santa como um mero feriado, será mais uma. Mas se você viver esse momento, esse tempo, como um tempo para aprofundar a sua experiência com o Senhor, será uma experiência que transformará a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.